Geometria plana, congruência de triângulos, exercícios. Para você resolver algum exercício de congruência, nós sempre vamos ter que lembrar quais são os casos de congruência. Então aqui são os casos que nós vimos na aula expositiva. Os três lados iguais, dois lados e o ângulo entre eles, dois ângulos e o lado entre eles, o lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto. E aqui o caso especial que vale para o triângulo retângulo. O primeiro exercício é o exercício 93 do nosso livro texto. Os pares de triângulos abaixo são congruentes. Indique o caso de congruência. Então vamos ver aqui na letra A. Olhando para esses dois triângulos, o que eles possuem congruentes? Nós podemos ver aqui na figura que eu tenho esse lado congruente a esse lado, esse ângulo congruente a esse ângulo, e esse lado, onde tem um risquinho aqui, congruente a esse lado com um risco apenas. Então, o que nós conhecemos é lado, ângulo e lado nos dois triângulos. Então, esses dois triângulos são congruentes pelo caso LAL, lado, ângulo e lado. Olhando na letra B, é o caso mais simples, que são os três lados. Eu tenho esse lado de um risquinho, congruente a esse. O lado que tem dois riscos, congruente a esse lado. E o terceiro lado com três riscos também congruente. Os dois triângulos são congruentes pelo caso LLL, os três lados. Na letra C, nós temos aqui um lado, um dos ângulos adjacente a esse lado e o ângulo oposto. São congruentes nos dois triângulos. Então aqui nós temos o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Na letra D, podemos reparar também, temos um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto. Então, no mesmo do anterior, lado, ângulo e ângulo oposto. Na letra E, nós temos lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto. Também aqui, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, iguais às letras C e D. Lado, ângulo e ângulo oposto. A letra F, o que nós conhecemos? Aqui eu tenho esse lado, congruente a esse, e os dois ângulos adjacentes. Também conheço esse segundo lado. Então, a letra F, nós temos a possibilidade de duas maneiras de identificar a congruência. Então, o primeiro caso é o caso LAL, lado, ângulo e lado, né, nos dois triângulos. E o caso ALA, ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Então, a letra F, nós temos condições de garantir a congruência por esses dois casos. A letra G, sendo um triângulo retângulo, lembre-se que nem sempre tem que ser pelo caso especial. Mas veja, nós temos aqui um cateto e a hipotenusa, que nós conhecemos nos dois triângulos. Conhecendo um cateto e uma hipotenusa nos dois, ordenadamente congruentes, então o outro cateto também é congruente. Então aqui é o caso especial que garante a congruência entre esses dois triângulos. Exercício 94. Considere os triângulos T1, T2 e assim por diante, etc. abaixo. Indica os pares de triângulos congruentes e o caso de congruência. Então, nós temos aqui vários triângulos, 12 triângulos. Qual é congruente a qual e qual é o seu caso de congruência? Então, primeiro triângulo, triângulo 1.
qual triângulo esse triângulo vai ser congruente? O que nós conhecemos nesse triângulo? Um ângulo de 70 graus e os dois lados que formam esse triângulo, formam esse ângulo. Então, nós vamos procurar entre essas figuras, o que é mais fácil é buscar se nós temos aqui um triângulo com ângulo de 70 graus. Então, nós vamos aqui observando que o triângulo 8, ele tem um ângulo de 70 graus. 70 graus, 70 graus. E os dois lados que formam esse ângulo, 3 e 4. 3 e 4. Então, o triângulo 1 com o triângulo 8 são congruentes pelo caso LAL, lado, ângulo e lado. Segundo triângulo, o que nós conhecemos? O ângulo de 60 graus e os dois lados entre eles. O mesmo esquema do outro anterior ao 1 aí. Então, vamos procurar um triângulo que tem ângulo de 60 graus. Então, aqui nós temos o triângulo 7. No triângulo 7, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. E os dois lados que formam entre eles, mede 1 e 2, mede 1 e 2. Então, esses dois triângulos são congruentes, o 2 e o 7, pelo caso LAO também, lado, ângulo e lado. Terceiro triângulo, o que nós conhecemos? Ângulo de 30 graus e os dois lados, 3 e 8. Vamos procurar, então, um triângulo com ângulo de 35 graus. Veja que eu tenho o triângulo 4, tem 35 graus, mas eu não tenho os lados 3 e 8, então não vai ser. Outro triângulo que tem ângulo de 35 graus, o triângulo 5. E os seus lados, 3 e 8. 3 e 8. Veja que o visual não está aparecendo aqui, é um caso de configuração no desenho, mas garanto dizer que eles são congruentes, conhecendo 3 e 8, 3 e 8 e ângulo de 35 graus. Então, o triângulo 3 e o triângulo 5 são congruentes pelo caso LAO LAL. O próximo, o triângulo 4. O que nós conhecemos nesse triângulo 4? Um lado de medida 10 e os seus dois ângulos adjacentes, 25 e 35 graus. Então, vamos procurar qual triângulo tem com medida 10. Com medida 10, eu tenho o triângulo 11 e os ângulos 25 e 35. Então, nós temos aqui os dois triângulos congruentes. Qual é o caso de congruência, então, entre o triângulo 4 e o triângulo 11? É o caso ALA. Ângulo, lado e ângulo. Está aqui o caso ALA. Próximo, triângulo 6. O que nós conhecemos do triângulo 6? Os seus três lados, 3, 4 e 6. Qual o triângulo que tem medida 3, 4 e 6? Está aqui o triângulo 10, esse é simples. Os três lados são congruentes, então está aqui o caso LLL. Sobrou para nós o triângulo 9, que eu conheço o lado 5, o ângulo adjacente, um dos ângulos adjacentes de 20 graus, e o seu ângulo oposto, que é congruente ao triângulo 12, lado de 5, ângulo de 20 graus e o seu ângulo oposto de 80, lado, ângulo e ângulo oposto. Exercício 103. Na figura ao lado, sabendo que C é o ponto médio de BE, prove que os triângulos ABC e DEC são congruentes. O que nós vamos observar nessa figura aqui? O enunciado diz que C é ponto médio do lado BE. Então, eu tenho que esse lado BC será congruente ao lado CE, porque ele é ponto médio, divide ao meio. O que mais que eu observo nessa figura? Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. O que mais que eles possuem congruentes olhando nessa figura? Nós podemos ver aqui que esse ângulo
é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Então, eles são congruentes. Nós temos, então, os três elementos entre os dois triângulos que são congruentes, que é ângulo, lado e ângulo. Então, nós provamos que esses dois triângulos são congruentes pelo caso ALA.